Eu sei que o esporte de luta ele pode soar como um esporte agressivo, violento, mas a filosofia do esporte de luta ele é totalmente contrário à violência. Se diz muito de respeito e disciplina e se diz de violência somente se necessário utilizar. Então nós somos o sexo frágil, vocês estão vendo aí notícias todos os dias de feminicídio, então não... Fala galerinha, começando mais um Resenha Osso, meu nome é Matheus Arantes. E eu sou Graziele Foles. E hoje a gente tá com convidados super especiais, né? O Lucas Andrade e a Camila Morim. Eles são... O Lucas é faixa preta, a Camila faixa azul. Um casal maravilhoso. Obrigada. Estão aqui representando a Academia Toca do Leão e o Projeto Umbutu. E vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho. Por favor. Me chamo Camila, pra quem não me conhece. Sou da Academia Toca do Leão, faixa azul, treino há 3 anos e meio, estou em busca da faixa roxa. Ai, já deu. Já? Tá jogando com shade. Não vem querer me persuadir, não. Eu tô brincando, gente. Eu tenho uma agência de marketing digital também e faço parte com o Lucas do projeto social Ubuntu. Meu nome é Lucas Andrade Ferreira, sou atleta profissional de jiu-jitsu e sou um dos proprietários lá da Toca do Leão, junto com o Ian Catalati. E sou idealizador do projeto Ubuntu e tenho também a marca Toca do Leão, que é uma marca de roupa esportiva, de jiu-jitsu. E é isso. Legal. Boa. O Lucas e a Camila, eles são... já falei, representantes lá da Academia Toca do Leão. O Lucas atleta. Competidor há quanto tempo, Lucas? Há mais de 13 anos. 13 anos de história aí. 13 anos de... A Camila começou agora, faixa azul, brabíssima. Brabíssima. Muito brava. Também começou a competir. E a gente queria conversar com vocês, assim, referente... Primeira pergunta eu vou fazer pro Lucas, né? Queria que você me contasse um pouco da sua história dentro do jiu-jitsu, como que você começou, como que foi esse primeiro contato e quando virou a sua maior paixão, assim, de quero viver disso. Então, eu comecei com jiu-jitsu, meu primeiro contato, eu acho que eu devia ter uns 18, 19 anos. E um amigo meu, que era lá do bairro, me levou pra treinar jiu-jitsu ali na Winner, né? Com o professor Timão. E eu tive esse primeiro contato e eu vinha do futebol, né? Eu era atleta do futebol e nunca tinha tido contato com o esporte de luta, mas desde criança eu tinha muita vontade de treinar, mas meus pais achavam que a luta ia me deixar mais violento. Daí eu cheguei, tipo, a minha infância inteira eu sempre quis lutar, via aqueles filmes Karate Kid, via os caras lutando e ficava impressionado e ficava chutando alto, dando cambalhota. Sempre gostei bastante de luta, mas nunca me envolvi com nada além da capoeira quando eu era jovem. E daí eu tive esse primeiro contato, só que o jiu-jitsu antigamente era até mais caro do que é hoje, né? Então era um esporte que eu não tinha condições de praticar, só que daí surgiu uma oportunidade de eu poder treinar, né? Com bolsa, e daí eu, para conseguir pagar os meus treinos, eu ajudava a limpar a academia e a dar aulas também. E daí eu comecei na faixa branca, acabei depois indo para Buenos Aires fazer medicina e perdi um pouco o contato com o jiu-jitsu, só que lá eu retomei. E sem querer, assim, eu falei, vou participar de um campeonato, né, para ver como é que é. E acabei participando do Mercosul de Jiu-Jitsu na branca ainda. E na época eu tinha os dreadlock, né, tinha os cabelão gigantes, vinha até a cintura, assim. E daí fui lutar o campeonato lá. Cheguei lá, todo mundo me olhando, né? Com aquele cabelão de kimono, faixa branca. E daí eu cheguei, lutei o campeonato, fiz 5 lutas, acabei indo pra final. Peraí, na época o famoso Sasso, né? O Rasta, né? O Rasta. O Sasso e o Rasta. E daí eu lutei o campeonato e tal, fui pra final, acabei perdendo por uma vantagem a final e fiquei em segundo lá no Mercosul lá. Daí eu falei, cara, eu acho que eu levo o jeito desse negócio, né? Daí eu falei, daí eu voltei pro Brasil, né? Acabei desistindo lá da medicina. E daí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, eu vou voltar a treinar. E daí eu voltei a treinar e não parei mais. Daí eu fui treinando, fui lutando e fui achando o meu caminho aí no jiu-jitsu, no esporte, que é algo que é fantástico, que me ajudou muito. E daí eu não parei mais desde então. E daí eu acho que na faixa roxa, eu lutei meu primeiro campeonato brasileiro. E na época era a maior dificuldade de lutar os campeonatos também e tal. Eu lembro que eu mal tinha kimono pra treinar, ia treinar de bicicletinha e tal. Bem simples assim. E daí quando eu fui lutar esse campeonato brasileiro do CBJJ,
eu cheguei lá e eu não tinha kimono, mano. Porque meu kimono tava todo rasgado, todo feio, todo sujo. Daí eu fui lutar o campeonato com kimono emprestado. Cheguei lá no campeonato, tinha 79 atletas na minha chave. Caraca. Acabei ficando em segundo lugar. Fui pra final. Lutei com o irmão do Jensen Gomes, Jonathan Gomes. E acabei perdendo, fui finalizado. Mas foi incrível porque meu primeiro campeonato brasileiro da CBJJ eu fiquei em segundo lugar. E daí eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito pra isso e não parei mais. Você era qual então. faixa? Faixa roxa. Faixa roxa, massa. E pra você, Camila, como que foi começar a treinar jiu-jitsu? O que mais te encantou nessa arte? Nossa, pra mim, assim, foi surpreendente, porque eu não conhecia o esporte, só de ouvir falar, e algumas pessoas que eu conhecia, o que me encantava, sem ser o esporte em si, era a camaradagem que eu via muito entre as pessoas, tipo, passou um e fala, osso, aí, tipo, nem conhece um ao outro, e tem essa conexão, essa camaradagem, sabe? Aí essa questão de ser muito amigo, parceiro do outro, mesmo fora do tatame. Antes eu via isso porque tinha alguns conhecidos que praticavam jiu-jitsu. Depois que eu conheci o Lucas, que de fato eu comecei a ter o primeiro contato com o esporte. E de início o preconceito foi como acaba sendo hoje com a maioria das mulheres, né? Por ser um esporte de contato, um esporte que visualmente, para quem não conhece, acaba achando que é um esporte muito agressivo também, que isso acaba batendo muito de frente com quem não conhece também, as mulheres que não conhecem, com a nossa feminilidade também. Então, eu entrei com esse preconceito, mas ao mesmo tempo eu fui muito surpreendida, né? Então, eu quebrei esse preconceito logo no início, porque eu vi que o jiu-jitsu, ele tá muito atrelado à defesa pessoal. Então, tanto que hoje está crescendo muito o jiu-jitsu dentro do meio feminino justamente por conta disso, né? A gente vê tanta notícia de feminicídio. Mato Grosso também aí no ranking pelo 2º ano consecutivo como o estado que mais tem feminicídio no Brasil. Então, isso é um dado muito absurdo. Então, assim, essa busca das mulheres pelo jiu-jitsu, ele também tá aumentando muito, né? Então, assim, eu fico muito feliz hoje por saber jiu-jitsu, principalmente por saber me defender. Então, meu primeiro contato foi essa quebra que eu tive do preconceito, né? De falar, não, pera lá, não é como eu pensava, né? E isso ajuda muito na minha autoconfiança, na questão da minha defesa pessoal, na minha postura, do andar na rua, da minha postura também de, ao ver homens perto de mim, né? De eu já ficar mais atenta também. Então, realmente quebrou a minha expectativa que eu tinha, que era de achar que não era pra mim, e hoje saber que é totalmente pra mim e pra qualquer mulher, que na verdade qualquer mulher precisa saber se defender. Que legal. E você vê o tanto de notícia que tem de mulheres que se defendeu de caso de... Hoje a gente vê bastante, né? De algum tipo de abuso, tentativa de assalto, né? Saber se posicionar e se defender ali. Isso que você falou da confiança também, a autodefesa, ela não é só o ato ali de você se defender quando a pessoa vai te atacar, mas também de você andar mais atenta na rua, de você chegar e analisar o ambiente. Isso daí já é autodefesa, porque daí você já tá prevenindo, né? Exato. Algum ataque, alguma coisa. Tanto que a gente até postou esses dias um vídeo no perfil da academia, que é a diferença, né, da mulher antes de fazer jiu-jitsu, né? Então, eu andando na rua, com a cabeça baixa, mexendo no celular, totalmente desatenta. Aí, depois, um outro frame deu depois do jiu-jitsu. Então, olhar mais atento, né? Eu já olhando a redondeza nessa questão, então, da autodefesa que eu não conhecia. E também, não só com isso, né? Sabendo as habilidades de defesa pessoal e com um spray de gengibre na mão, né? Então, assim, eu totalmente preparada para caso venha acontecer alguma coisa. Porque, assim, infelizmente, nós mulheres, nós somos um sexo frágil, sim, porque nós somos femininas, né? Então, assim, naturalmente e biologicamente, a gente tem o hormônio da mulher, né? Que os homens não têm, né? O homem tem a testosterona, a mulher não tem a testosterona, né? Então, a mulher tem a ocitocina, que são os hormônios femininos. Então, isso faz a gente ser uma mulher, uma pessoa mais frágil, né? Mais feminina, realmente. E, infelizmente, isso acaba pesando pro lado dos homens, a gente ser uma presa fácil, né? Então, tem homens que se acham corajosos, que se julgam fortes, mas, na verdade, eles querem se aproveitar dessa nossa fraqueza, né? Que é aí que vem esses casos de abuso, de estupro. Então, assim, a mulher saber a autodefesa, a defesa pessoal é essencial. Legal. Quero saber também da Camila competidora. E aí, tem esse desejo no coração de competir? Sei que você já competiu em alguns eventos. Sim, inclusive eu acho que não tinha dado nem 2 meses, amor, de jiu-jitsu. Eu acho que tinha uns 2 meses e algum O faixa branca é corajoso, né?
Faixa branca é um bicho diferente. É o famoso café com leite, né? Então, eu acho que tinha 2 meses de jiu-jitsu. O Lucas tinha uma competição marcada em São Paulo, que era da CBJJE, né? Eu falei, vou ir com o Lucas, pra que perder tempo? Vou me arriscar também. Então, eu lembro que foi meu primeiro campeonato com 2 meses de Gil. Eu lutei no Gui. Tinha só eu e mais uma menina na chave. E é claro que eu acabei perdendo. O Lucas, ele é atleta profissional. O Matheus é atleta profissional. Eu não tenho essa vontade de ser uma atleta profissional, mas uma vontade que eu sempre tive no meu coração desde pequena é gostar de desafios. Então, estar no campeonato é me desafiar, né? Então, eu vencer a minha ansiedade, vencer meu nervosismo, colocar ali meu cérebro numa situação de desconforto e mostrar pra ele que eu posso e que eu não vou morrer, porque a gente acha que vai morrer antes da luta, né? Eu, pelo menos. Então, é uma situação de desconforto que eu vejo que gera muito autodesenvolvimento, assim, pra mim também. Muito legal. Muito legal. E falando aqui um pouco de negócio, como que surgiu a ideia da Toca Sapeco? Vou falar aqui apelido, o podcast é nosso, a gente tem vários apelidos, é Tofinho, Sapeco. Sapeco, galera que conhece nós aí sabe. Então, irmão, em 2016, eu acabei descobrindo sem querer que o Xande Ribeiro era primo de um tio meu. E daí, quando eu fiquei sabendo, eu quase falei, pô, tio, como que você não me fala um negócio desse? Você tá tempão sabendo aí, me matando aí nos campeonatos, lutando. E daí ele falou, cara, ele é meu primo de primeiro grau, sei lá o quê. Eu falei, cara, dá um jeito urgente de eu ir pra lá treinar com ele. E era lá em San Diego, na Califórnia. E eu até então nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha ido pra nenhum campeonato. E daí eu cheguei e falei, cara, eu vou pra lá, vou lutar um campeonato lá, o World, né, de marrom, lá na Pirâmide. E eu queria passar pelo menos uns 2 meses treinando lá na Universidade do Jiu-Jitsu na época. E daí ele fez a ponte pra mim, ele agilizou tudo e eu acabei indo, né? E eu fui na cara e na coragem, faixa marrom, sozinho, sem ninguém, assim, um inglês índio, aquele inglês bem basicão, tipo sei lá o que. Aquele inglês bem chulo. E daí eu acabei indo e, cara, foi muito legal porque eu cheguei lá, apesar de ter sofrido no começo, né? Porque o treino mais intenso, um treino diferenciado. Só que eu acabei vendo um novo mundo do jiu-jitsu. Um jiu-jitsu diferente, um jiu-jitsu sistematizado, um jiu-jitsu mais refinado, diferente do jiu-jitsu que eu conheci aqui. E daí, quando eu fui pra lá, isso aí abriu minha mente de uma forma que eu falei, caramba, mano, eu preciso levar isso lá pro estado do Mato Grosso, eu preciso levar esse jiu-jitsu diferenciado, esse jiu-jitsu mais escola, né, mais família, porque até então, tipo, você chegava numa academia de jiu-jitsu, principalmente em qualquer lugar, na verdade, você chegava numa academia de jiu-jitsu, você via a galera tudo sem camisa, no tatame. Sem hash guard. Sem hash guard, aquela bagunça, e às vezes... Tipo, você vendo os caras fazendo coisas que não é permitido fazer no tatame, assim. E daí aquilo me incomodava, porque eu tinha um respeito muito grande pelo jiu-jitsu, né? E daí quando eu voltei, eu falei, cara, chegou a hora de mudar os rumos, né? De ir para um novo rumo. Só que até então não tinha nada. Tinha uma bicicleta e a vontade de fazer essa transformação. Daí acabou acontecendo um caso lá de eu acabar saindo da academia que eu tava. E daí eu me vi sozinho, assim, tipo, sem lugar pra treinar, sem nada. E daí foi quando eu saí da minha antiga academia e acabou que veio uma galera junto comigo, sem eu chamar, assim. E daí eu falei, putz, agora eu tenho mais uma responsabilidade. Que tem um monte de gente que quer treinar comigo e eu tô sozinho aqui. Daí a gente conseguiu um lugarzinho ali na UFMT com o Carlos Fetti. A gente conseguiu ali em cima da arquibancada ali, tinha um fundo que a gente acabou chamando de Caverna de Adulão. E era um lugar bem quente, assim, que a gente abria as janelas tudo e caía na porrada. E 2 horas de treino intenso e colava uma galera muito massa. Colava o Davizão, colava a galera pra treinar. E começou a rolar um treino muito forte, muito intenso, que a gente acabou chamando de Caverna de Adulão. E daí eu cheguei, cara, e fui tentar a sorte, né? Falei, pô... Cheguei no almoço lá em casa, assim, falei pro meu pai, pai, eu tô querendo abrir uma academia aqui, né, uma Ribeiro Jiu-Jitsu, porque quando eu saí de lá dos Estados Unidos, o Saulo, ele me intimou, ele falou, gostaria de abrir uma Ribeiro Jiu-Jitsu Cuiabá lá e queria que você fosse um dos frentes lá.
Daí eu cheguei e falei, beleza, só que eu já faço parte de uma academia. Daí depois, quando eu saí, eu vi essa oportunidade. Daí eu cheguei pro meu pai, assim, pra minha mãe no almoço, e falei, eu preciso abrir uma academia, né? Vocês poderiam me ajudar? Daí meu pai só olhou pra mim e falou, vixe, nem conta com a gente que não tem dinheiro, né? Daí eu lembro que eu saí da mesa assim, mano, com o olho cheio de lágrimas, assim. Saí, putz, cara, e agora? Meu sonho foi por água abaixo. E daí eu fui olhar minha conta no banco, como eu viajava sempre pros campeonatos e eu não tinha grana, eu torrava meu cartão inteiro. Então eu sempre tava devendo 3 contos, 2 contos no cartão, assim. E daí eu fui ver assim, eu tava com 3 contos devendo no cartão. Eu falei, e agora, mano? O que eu vou fazer da vida, né? Tô com saldo negativo, né? Não tô nem com 0, tô com negativo. Então daí eu falei, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Daí eu fui no banco, eu lembro certinho, fui no banco, falei com a gerente, falei, moço, eu precisava pegar um empréstimo, né, tal. Você pode me ajudar? Ela, você precisa primeiro pagar seu cartão aqui. Daí eu fiquei, mano, eu lembro uns 2 meses dando aula particular e juntando grana pra pagar o cartão pra poder pedir o empréstimo, né? Daí fui conseguir pagar o cartão, tudo. Quando eu cheguei lá no banco lá pra conversar com a mulher, ela falou, mas eu tinha falado de empréstimo de carro, não era empréstimo... Nossa. Cara, eu lembro que eu até briguei lá no banco lá, fui até praticamente expulso do banco de tanta raiva que eu fiquei da mulher. E daí eu vi, tipo, meu sonho ir por água abaixo, assim. Daí eu fui, conversei com minha mãe e falei, mãe, você podia me ajudar, né, me emprestar uma grana, uns cheques. E entrei em contato com um rapaz lá do sul, que fazia tatame. E daí, um outro desafio gigante, porque eu queria trazer, tipo, umas placas boas, né, fazer um lugar irado, um lugar bonito, assim. E daí, quando eu cheguei, entrei em contato com o rapaz, falei, vou te dar R$1.000 que eu te tenho na minha conta. E daí, peguei 3.000 do meu cartão, torrei de novo, que tinha no limite, mandei pra ele, falei, vai fazendo os tatames aí, que eu vou agilizar um espaço pra mim aqui. Só que daí, mano, quando os tatames ficaram prontos, o cara chegou e falou pra mim, os tatames só saem daqui com o tatame totalmente pago. Que ia dar, eu acho que uns R$19.000. E, cara, eu não tinha nem metade desse dinheiro, e daí eu entrei em parafuso, né? Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer o meu sonho ser realizado, né? E daí não tinha a mínima condições, assim, daí eu cheguei e conversei com o cara, tentei de todas as formas, e eu acabei achando um sócio, né, lá na Morada do Ouro, um amigo, e daí a gente meio que deixou a academia dele como forma de penhor, assim, pro cara enviar os tatames, que foi a única forma dele enviar. E daí ele acabou enviando os tatames e eu fui pagando mês a mês, assim, sofrido, e daí fluiu. Daí acabou dando certo e daí a gente inaugurou a primeira academia nossa em 2017, que era Ribeiro Jiu-Jitsu, lá na Morada do Ouro. E daí começou, assim, a nossa saga, né? E daí, depois de algum tempo, a gente acabou fundando a Toca do Leão. Toca do Leão, massa. Massa demais. E a Toca... Então, a Toca tem 5 anos? 5 anos, né? 5 anos, esse 5 ano. anos. 5 anos de Toca do Isso, Leão. acho que tem Aí, 5 você anos. e o Ian são sócios. E E é uma parada diferente, né? Eu vejo que a Toca, hoje, ela não é uma academia só de jiu-jitsu. Apesar de ter os atletas, os competidores, ela é uma academia que hoje abrange a família, né? sim. Não é só É um os diferencial, brutamontes que né, quer se matar no tatame. Tem, né? Tem o treino. Ainda tem a Na hora caverna do de Atulão almoço. lá às 11. Na hora do almoço tem, mas assim, A fora... Caverna de Atulão não morreu, né? A Caverna de Atulão tá viva ainda lá. Quem quiser ir lá experimentar o calor. Mas o que acontece? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, cara, eu quero um jiu-jitsu família, eu quero trazer crianças, eu quero trazer mulheres para treinar. Eu quero que a família inteira esteja envolvida com o jiu-jitsu e ache a academia um ambiente seguro. E daí foi aí que a gente teve a ideia de fazer a Toca do Leão. Que a Toca do Leão nada mais é do que esse nome Toca do Leão, é a Toca do Leão. Qual leão? O leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então, pela primeira vez que eu vejo, assim, tipo, envolvendo de uma forma bem discriminada, Jesus e a arte marcial. Porque até então, a galera mais old school, você ia fazer uma oração no tatame, você tomava um tapa no meio da orelha, entendeu? E daí eu cheguei e falei, a academia é minha, eu faço o que eu quiser aqui. Então, eu dei prioridade, né? Primeira vez que a gente inaugurou, eu já inaugurei com uma oração, consagrando a academia ao Senhor.
E a gente sempre acabou envolvendo Jesus em tudo, sabe? Até na nossa roupa aqui, se você ver, tem o nome de Deus, em tudo que a gente faz tem o nome de Deus, porque foi isso que salvou minha vida, né? Foi isso que me trouxe de volta à luz, e daí eu queria passar isso para as outras pessoas também. E daí a gente já trouxe outras questões juntos, né? A gente trouxe a metodologia, a gente trouxe o sistema de ensino, a gente trouxe a padronização, identidade visual, e a gente quis trazer também essa questão de as crianças, a família também. E daí acabou dando super certo. Tipo, no começo foi muito triste, assim, muito penoso, porque a gente vinha pouca gente vindo. E eu e Ian também, no começo, quando a gente saiu, a gente ficou meio excluído, assim, do jiu-jitsu, e a gente acabava treinando entre a gente ali. Como eu falei antes do Mateusão e do Júlio colar com a gente, às vezes a gente só tinha eu e Ian pra treinar e mais 3 faixa branca, faixa azul. E a gente, mesmo assim, a gente não desistiu. Foi um começo, assim, foi uns 2, 3 anos, assim, muito difícil, a gente treinando com pouca gente. Mas a gente caía na porrada. Precisava fazer 6, 7 rolas entre eu e Ian, a gente fazia 6, 7 rolas. E sempre treinando forte, nunca desistindo, sabe? E daí, depois de um tempão, acho que depois de uns 4 anos, começou a dar certo. E daí começou a vir bastante criança. Agora a gente tem a turma feminina com a Grazi, uma excelente professora. Verdade. Que agora a gente está com mais de 30 mulheres, ou 35, não sei, bastante mulheres. E hoje em dia, graças a Deus, tem sido um sucesso. E foi porque justamente na hora que a gente não tinha nada ali, nas pequenas coisas, a gente procurou sempre estar honrando o Senhor, sempre estar fortalecendo nele, que foi o que acho que trouxe esse sucesso para nós. Massa demais. E aí, galera, ó, vocês vê a identidade visual, você vê esse símbolo aqui, ó, qualquer lugar você já sabe que a toca tá chegando pra pausa absoluta. E daqui a pouco, mundial, europeu, pan, geral. É legal você falando dessa parte de empreendedor, mas interessante que vocês nunca deixaram de ser atletas, né? Você e o Ian, assim, mesmo estando à frente do negócio, assim dizendo, vocês nunca abandonaram o sonho, o coração ardente por competições, né? Sim, e isso foi bem complicado, assim, também, porque a gente não era empresário, né? A gente não sabia lidar com conta, com finança, com compra, com essas coisas. Então, a gente patinou bastante nesse início, né? Nesses primeiros anos. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Você vai aprendendo com os erros. E daí a gente foi errando bastante mesmo, muito. E isso fez com que a gente ficasse mais experiente. Mas eu acho que a vida é isso, né? É você ir pegando os erros que você vai cometendo e você procurar não cometer eles novamente. E isso fez com que a gente galgasse um novo nível. E eu acho que o ponto assim, principal também, que a gente subiu de nível, foi justamente quando colou o Mateusão e o Júlio, né? Tipo, quando eles colaram lá para treinar com a gente, foi, eu acho, o maior divisor de águas, assim, tanto da minha carreira quanto da do Ian, porque realmente a gente começou a cair na porrada de verdade e a gente começou, tipo, a criar uma unidade muito forte, né? A gente começou a se unir de uma forma que eu nunca vi, assim, tipo, nenhuma equipe, assim, ser tão unida, um torcer pelo outro, independente se eu perdi, o outro tá ganhando, eu tô me alegrando com a vitória do outro como se eu tivesse ganho. E essa coisa de não competir um com o outro, mas sim ser um incentivo um do outro, ser uma mola um pro outro, eu acho que foi a nossa maior virada de chave, assim, que foi quando a gente começou a ganhar os absolutos do estadual. Mateusão ganhou lá em Fortaleza, lá, 13 lutas e arrebentou lá. Finalizou. O adrenalina nasceu. A adrenalina nasceu lá no meio da competição e pra mim, aquele dia lá foi um dos dias mais felizes, assim, da minha carreira. Eu acabei ganhando de um rapaz bem bom lá famoso, de Fortaleza, né? Lá, um guri famoso lá, ganhei de uma chave de calcanhar. Não, e terceiro no absoluto, né? Terceiro no absoluto. Verdade. Tem que levar esse fato aí, cara. E você vê, né, galera, que essa unidade, igual o Lucas tá falando, que sempre a gente, antes de começar o treino, a gente faz uma oração, a gente tá sempre entregando o treino, a academia, nossas vidas a Deus, né? Então você vê essa unidade que a gente tem, vem do Senhor, entendeu? Então por isso que é interessante as academias, né? Ter uma oração, agradecer, porque isso aí faz toda a diferença. Muita gente chega lá para treinar e fala, cara,
aqui tem uma energia diferente. Sim, verdade. Porque às vezes você vai a alguma academia que é um trem de competição, você vê que é um ambiente meio hostil. Que às vezes, muitas vezes o cara até faz uma casinha ali, tipo, às vezes chega a visita lá, a gente tá nem aí, eu se mato com o Lucas, se mato com o Ian, e tipo, a gente não fica meio que segurando pra ir lá e conseguir treinar melhor com a visita. Então isso daí faz bastante diferença aí, essa unidade. Muito. Eu sempre falo pros meninos, pro Lucas e pro Ian, que assim, essa unidade deles também é muito importante, principalmente com Deus, né? O fato de você falar que muita gente chega lá e fala que sente o ambiente diferente, isso é muito fato. Eu lembro uma vez que a gente recebeu visita de 2 americanos, que eles vieram pra competir, não era o wrestling. Sambo, exatamente. Aí eles foram de manhã, e quando ela chegou, tava tocando louvor, a gente tava limpando a academia, e ela já chegou falando, nossa, que ambiente diferente, eu tô arrepiada. Ela falou inglês até eu entender aquilo. Você desenrolou bem pra caramba no inglês aquele dia, Eu tava. Desenrolei, verdade. Então, assim, ter o Senhor, sabe, na nossa academia, no nosso ambiente, no nosso coração, isso faz toda a diferença, sabe? Tanto que a gente vê o negócio, a academia, a toca hoje deslanchar, é graças ao Senhor também. E essa parceria que o Ian e o Lucas, mesmo sendo atletas, eles sendo empresário, eu admiro muito, porque eu vejo eles indo muito longe também. Eles não são só bons atletas, eles são excelentes professores, né? Então, assim, são só 5 anos de toca ainda. Imagina daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Onde que a gente vai estar. E... Quer falar? Posso? Não, é que eu aproveitar a fala da Camila e eu queria que ela falasse um pouquinho da agência dela. A Camila também tem uma agência, né, de marketing. Isso, a Celeste. A Celeste, eu queria falar. A melhor que tem. Eu ia falar isso, a Camila revolucionou lá o marketing com jiu-jitsu. Sim. Você vê que a academia lá tem o perfil, né? Tudo organizadinho, as postagens. Tem as minas da Toca, Tem as minas da Toca, que é outro perfil. Exato, outro perfil feminino. Quando eu conheci o Lucas, eu já trabalhava como social media. Na verdade, antes de eu conhecer o Lucas, eu era extremamente workaholic. Eu trabalhava muito. Eu trabalhei num banco 7 anos, eu era gerente de conta. E não contente ainda, eu queria mais alguma coisa pra fazer, pra ganhar dinheiro. Eu tive essa fase, assim, totalmente capitalista, visando dinheiro. Então, eu comecei a vender coletor menstrual. Inclusive, para as meninas jiu-jiteiras que estão me ouvindo agora, coletor menstrual é vida, tá? Substituam pelo absorvente, porque vai aliviar muito o treino de vocês, tá? Pega a dica. Eu comecei a vender coletor menstrual pra mim sair da casa dos meus pais, isso quando eu morava em Campo Verde. E eu precisava levantar uma grana, eu não queria gastar minha reserva de emergência, eu sempre bitolada com a finança. Comecei a vender coletor menstrual. Mas pra eu vender coletor menstrual naquela cidade pequena, eu sabia que eu precisava usar a internet pra isso também. Então, eu comecei a estudar sobre marketing, comecei a divulgar o coletor nas redes sociais, comecei a colocar a cara a tapa mesmo, e deu muito certo. Aí eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha, fiquei super feliz porque eu comprei toda a mobília com dinheiro que eu tinha vendido o coletor menstrual em 3 meses. Então, assim, foi pra mim um marco. E eu abri os olhos pra rede social, pro marketing. Falei, cara, isso aqui é muito legal, dá de ganhar dinheiro através disso. Então, foi onde eu comecei a mergulhar no mundo do marketing. Depois de um tempo, eu me mudei para Chapada dos Guimarães, que eu recebi uma proposta de ser transferida pelo banco mesmo. E lá eu fui ser gerente de conta jurídica pelo Sicredi. E eu tive vários contatos com empresários e eu vi que lá tinha muito déficit deles estarem presentes na rede social. Então, eu pensei, por que não já aproveitar o gancho, né, dos meus associados, que têm conta jurídica, e já cuidar das redes sociais deles? Já que eu já tinha um conhecimento em marketing, eu já estudava, eu sempre assinei a plataforma do Novo Mercado, que é uma plataforma que ensina marketing digital. Então, comecei a oferecer esse serviço. E lá eu fechei 2 contas e comecei a trabalhar como social media. Então, era um tempo muito louco, né? Porque eu ia trabalhar no banco, tinha 1 hora de almoço, chegava às 6 horas, eu já ia para academia, eu voltava, daí eu já trabalhava no marketing. Então, era 2 períodos de trabalho, assim, intensos, né? Todo dia. E nisso eu conheci o Lucas. Quando eu conheci o Lucas, eu conheci o perfil da academia, eu falei, não, isso aqui a gente precisa revolucionar. A gente precisa mudar isso. Então, como eu era namorada dele, você lembra que eu ia de pouquinho em pouquinho? Sim. Era um trabalho bem, né, manso, pisava em ovos, porque eu não queria chegar já com 2 pés na porta. Chegar na voadeira. Exato. Então, amor, o que você acha de a gente fazer esse post? O que você acha de a gente fazer isso? Aí eu fui indo aos pouquinhos ali e, consequentemente, foi realmente mudando, revolucionando
falando tudo, que era só o que faltava era uma pitada mesmo, né? De constância, de técnica também, por trás daquilo que a gente estava postando. Quando eu entrava no direct da academia, eu ficava louca, porque tinha muita mensagem não respondida. Então, a gente que trabalha com marketing sabe que o ouro também está no direct, que é onde a gente cria muito contato próximo mesmo, né? Conexão direta com o nosso público. Então, a gente foi mudando aquilo de pouquinho em pouquinho. Então, foram pouquíssimos os trabalhos que a gente fez no tráfego pago, né, da academia. Pouquíssimos mesmo. A gente fez maioria, 90% no orgânico. E a gente teve um crescimento muito, muito grande só no orgânico de seguidores nesses 3 anos, né? Foi de 900 seguidores para 4.500. A gente tá quase nos 5 mil. Menos de 2 anos, assim. E sem contar o nosso WhatsApp da academia, ele bomba todo santo dia, tem gente perguntando sobre aula experimental. Então, assim, em resumo, né? O marketing não é só um post. O marketing, ele é estratégia por trás de um post, desde que ele seja bem feito, né? Então, como que a Celestia nasceu, né? Depois disso tudo. Quando eu conheci o Lucas, ele que me levou, assim, para eu conhecer o Senhor, né? Então, meu primeiro amor, de fato, meu relacionamento com Jesus, quem me apresentou foi o Lucas. E nisso a gente foi num encontro, num retiro da igreja. E eu trabalhando no banco ainda, como social media também, né? Depois do período do banco. Teve uma parte da oração que uma mulher chegou em mim, pôs as mãos, ela orou por mim e falou assim: você vai falar muito de Deus através do seu trabalho. E eu fiquei sem entender como, né? Tipo, eu pensava, poxa, eu vou estar lá atendendo uma pessoa, ela tá inadimplente. Eu falava, vamos morar aqui. Deus vai prover as suas finanças. Mas eu juro que eu pensei nisso. Porque assim, eu não tinha visão do que poderia acontecer, né? De que realmente ia se tornar um negócio, aquilo que era minha segunda fonte de renda. Aí depois de um tempo foi dando certo, eu fui gostando muito disso. E eu já estava totalmente ansiosa por conta do banco, sabe? Porque não é um trabalho fácil. A rotina também bem pegada, é muito intensa. Quem trabalha em instituição financeira sabe que não é fácil, porque é muita pressão para todo lado. E eu falava pro Lucas, todo dia que eu estava acordando ansiosa já, sabe? Nervosa com as demandas que ia ter no dia, os problemas que eu tinha para resolver, as cobranças que eu tinha de todos os lados, né? Tanto dos clientes quanto dos meus gestores também. E eu comecei a orar por isso. Falei, Senhor, me deu uma revelação, uma direção do que eu preciso fazer. E a gente estava com o casamento marcado já também, né, amor? No final do ano. E eu já estava até ensaiando como que eu ia pedir minha demissão, você lembra? Para o diretor da cooperativa, que ele foi meu antigo chefe, enfim. Eu só sei que um dia, simplesmente, que a gente voltou das férias da Europa, que o Lucas tinha competido, não foi? Fui lutar o europeu. Isso. Aí, quando eu voltei dessas férias, que foram maravilhosas, tinha mudado o gestor da agência, né? E quando eu cheguei, ele já me chamou para conversar e ele simplesmente deu a minha carta de demissão. E assim, na hora, eu fiquei assustada. Eu não consegui lembrar o que eu havia pedido espiritualmente, né? Então, assim, eu cheguei em casa, comecei a chorar. Aí, depois de um tempo, eu liguei pro Lucas, eu falei o que aconteceu. Tipo, aí que eu respirei, que eu voltei pra mim, aí veio no meu coração, mas não era isso que você queria, né? Eu falei assim, graças a Deus, mano. Ô, mano, porque trabalhar em banco, tá louco. Todo mundo sabe a pressão e lidar com dinheiro difícil. E com a finança das pessoas. Camila vivia muito mais estressada, assim, do que o natural, né? Era uma coisa fora do comum. É verdade. Então, assim, aí foi Deus me dando a revelação. Então, agora você vai focar nisso, no que você gosta de fazer. Porque eu realmente faço com amor. Eu gosto muito dessa parte do planejamento de conteúdo, da estratégia, de poder fazer o planejamento ali, a organização também, poder orientar o meu cliente. Então, eu falei, não, é isso. Pra mim foi muito difícil aceitar no início, porque a gente ia se casar em 5 meses, 6 meses. Então, assim, Deus proveu, graças a Deus, deu tudo certo. Foi lindo. Mas aí que veio a Celestia. Eu comecei a trabalhar como social media e vim para Cuiabá. Aí comecei a atender algumas empresas. E como eu estava muito atolada de serviço, o Lucas sempre falava, amor, abre a sua empresa, abre o seu negócio. Aí que eu comecei a ter a revelação de eu delegar serviços e abrir meu próprio negócio. E eu abri a Celestia, né? Então, a Celestia vem do termo celestial em latim, que significa céu. Então, eu como cristã creio que tudo que a gente liga aqui na Terra, tudo que a gente faz aqui na Terra, de alguma forma está conectado no céu também. Então, a Celestia, ela veio para isso também, veio com um propósito eterno. Não só um propósito de eu ganhar dinheiro, para ajudar a sustentar minha casa com o Lucas, não, é muito além disso.
nós fizemos um curso que se chama Para Ele, do Alan, que é um curso para empreendedores cristãos. E ficou muito... Isso antes de eu ser demitida, né, amor? Você lembra? Sim. Foi bem perto, na verdade, Foi de eu ser próximo. demitida. E ficou muito clara essa sabedoria que o Alan passou para nós, diante do princípio bíblico, de você empreender para o reino. Então, assim, eu vou prosperar, né, se eu coloco Deus à frente dos meus negócios, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer de onde veio minha prosperidade, né? Então, Deus me deu essa prosperidade, então eu tenho que retribuir para o reino. Então, a gente crê no dízimo, a gente não acha o dízimo balela, papo de pastor, não. A gente crê que é em benefício do reino. Ajudar missionários, como a gente faz direto também. Então, assim, o dinheiro da Celeste, o faturamento da Celeste não é só para mim. Né? Então, a gente também parcializa isso para o reino. Então, a gente ajuda o reino de alguma forma, para os missionários, nosso dízimo, para as pessoas que precisam de ajuda, né? Independente se ela esteja sendo sincera ou não, porque eu já caí em golpe. Eu caí num golpe recente, mas ok. Mas é isso. E falando do social, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Ubuntu também, né? Sim. Que é um projeto social, né? Que você também participa com o Lucas, que já tem um tempão também, o Ubuntu, né? Tem 9 anos. 9 anos. O Ubuntu, ele nasceu, eu acho que no coração de Deus, sabe? Porque assim como eu fui ajudado, né? E treinei jiu-jitsu de graça, uma coisa que eu não tinha condições na época, e acabou transformando totalmente a minha vida. Eu queria, de alguma forma, retribuir para a sociedade e dar aulas gratuitas, né? E daí eu conversei com um pastor lá no Novo Colorado, ele tinha um galpão e ele já fazia aulas de artesanato, de piano, violão e mais alguma coisa que eu não me lembro. Daí eu lembro que eu cheguei, conversei com ele e falei, pastor, eu tenho uns tatames velhos lá em casa, uns kimonos, e eram uns tatames velhos mesmo, tudo arrebentado. E daí eu falei, vamos fazer aqui? Daí ele falou, vem aqui primeiro, faz uma aula com meu filho, e daí a gente vê se vai dar certo. Daí eu fui lá, conversei com ele, daí eu fiz uma aula lá com o Samuel, o filho dele, e daí na próxima semana eu já comecei o projeto Ubuntu. A gente começou com jiu-jitsu, e daí deu muito certo. Logo em seguida a gente começou com aulas de violão, de inglês, de muay thai, a gente começou a envolver várias coisas, os mutirões sociais também. E isso fez com que a comunidade começasse a aderir ao projeto, né? Então, daí chegou uma hora, o pastor chegou e falou, eu não tenho mais condições de pagar o aluguel, nem a conta de energia, e todo treino que a gente fazia lá tinha os lanches também. E eu lembro que nessa época foi justamente quando eu ainda tava começando a academia, sabe? Tipo, tava antes da academia eu já dava aula lá, mas quando eu tava começando era aquela época lá que eu tava com um saldo negativo, que eu tava todo ferrado. E daí tinha vezes assim que eu ia comprar o lanche das crianças, cara, e eu não tinha R$1 no bolso, assim. E eu ia com o coração apertado, assim, daí eu chegava e falava, Senhor, eu não tenho lanche hoje, não tenho dinheiro hoje, meu cartão não tem nada e eu não tenho como ter lanche pra eles e eu quero levar um lanche pra eles. Mano, do nada meu celular tocava, um amigo meu falando, tô levando o lanche das crianças hoje. E eu tinha acabado de fazer a oração. Nossa! Daí, tipo, Deus foi provendo, cara, Deus foi provendo. E quando ele chegou pra mim e me deu esse ultimato, eu lembro que meu coração apertou pela falta de recursos financeiros, mas nesse mesmo momento eu cheguei e falei, não, cara, eu vou manter, pode ficar tranquilo, eu vou arcar com as despesas, com o aluguel, com a luz, com a energia, e daí ele saiu fora. E daí eu comecei realmente o projeto, e foi nessa decisão minha que Deus fez o projeto explodir. A gente subiu de 30, 40 alunos para 98 alunos, assim, tipo, em questão de pouco tempo, assim, que aquele barracão não cabia criança, mano. Tinha criança até pendurada no teto ali, treinando jiu-jitsu. E daí começou, tipo, a explodir, né? Daí a gente começou com as ideias dos mutirões sociais, que foi uma forma da gente unir a comunidade com o projeto. Como é um bairro carente, né? Uma comunidade que precisa, a gente começou a fazer, alocar o colégio lá com ofício, as salas, e daí cada sala a gente fazia um atendimento específico. Dentista, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, cortar cabelo, dentista, gincana na quadra, distribuição de cesta básica. E daí esses mutirões sociais começaram a fazer muito sucesso pela cidade, porque as pessoas começaram a copiar, começaram a fazer mutirões em outros lugares também. E daí isso aí foi muito bom porque a comunidade começou a nos conhecer.
E daí o projeto explodiu mais ainda. Daí a gente começou a fazer entrevista, começou a fazer reportagem de TV e tal. E daí o Ubuntu começou a ficar conhecido. E daí a gurizadinha, como a gente começou a abrir academia, a gente começou a trazer a gurizadinha para dentro da academia também. E daí foi legal que eu vi várias crianças, assim, que eu peguei de bebezinho, assim. Hoje em dia é o Lúcio, é o Emanuel. É o Passareco, é o Gordo Raio, é o Crepe. Só nos apelidos. Cada um com nome, né? Daí começou a dar muito certo, cara. Faixa roxa já, né? O verdade. Lúcio é faixa roxa. O Lúcio é faixa E roxa. hoje em dia dá aula também de jiu-jitsu. Dá né? aula, tá verdade. ganhando dinheiro com o jiu-jitsu. Legal demais. Então é legal, né? Dá uma perspectiva de crescimento, né? Muito, eu tô até lembrando que quando eu conheci o Lucas, uma das primeiras visitas que eu fiz na parede do projeto tinha desenhos que as crianças fizeram do que elas queriam ser quando crescer. Aí eu tô lembrando do desenho do Lúcio, que ele fez quando ele era criança, Verdade. né? Ele que era era, ser devia ter professor, uns né? 6 anos, assim. Ele desenhou uma academia. A gente levava várias oficinas lá pro projeto, né? A gente levava oficina de plantio, de antropologia. E daí, num dia, a gente levou uma historiadora lá. E ela contou a história, né, dos antepassados, como que surgiu a história da humanidade, foi contando as coisas e no final ela fez uma dinâmica. E ela pediu para cada criança desenhar num cartaz o que ela sonhava ser. E isso até me emociona, assim, porque o Lucião desenhou uma academia e ele na frente, assim, de faixa preta, assim, Nossa, sabe? que legal. Então, tipo, ele criancinha ali, ele já tendo o sonho de ser professor e outros sendo dentista. Porque a nossa ideia não é transformar um monte de atleta. Não, a nossa ideia é que eles tenham uma perspectiva nova, né? Que eles não vejam só como espelho, às vezes, a pessoa ali que está na rua, às vezes traficando ou fazendo alguma coisa errada, e isso como modo de vida. Mas que eles vejam, tipo, o dentista, né? O bombeiro. É o que até a gente comentou com o Julião aqui, o dia que ele veio, né? Usar o jiu-jitsu como ferramenta, né? Sim, É como ferramenta de transformação, né, social. E assim como ele mudou a minha vida, com certeza pode mudar a vida das pessoas. E, tipo, eu vi, quando eu comecei a fazer o projeto, até comentei com a Camila esses dias que a gente teve que sair do espaço nosso e a gente está procurando um terreno para construir o novo espaço do Ubuntu. E esses 3, 4 semanas que eu tô sem no projeto, foi as 3, 4 semanas mais vazias da minha vida, assim. Porque eu usar os meus sábados para servir foi a coisa que mais trouxe, assim, fez eu me sentir completo, sabe? Como pessoa. Tipo, você pode ganhar o dinheiro que for, você pode ter o sucesso que for profissional, você pode ter a fama que for, tipo... se você não aprender a servir as pessoas, se você não usar a sua vida como forma de serviços, né? Tipo, de amar o próximo, a vida não tem valor, sabe? Tipo, a coisa que mais me completou na vida foi servir outras pessoas, foi ajudar. E isso que realmente eu acho que faz a diferença, assim, sabe? Porque o resto é vaidade, sabe? Sim, Isso é verdade. realmente. E voltando lá na Celeste de novo, queria perguntar para você, Camila, uma dica para você dar para os professores de jiu-jitsu, qual que é o erro que eles têm na comunicação da academia deles com o público que está começando ou querendo começar a treinar jiu-jitsu, né? Ó, erro, assim, eu não consigo enxergar. Falando em erro, tem quando a gente fala das propagandas antigas de jiu-jitsu, né? Tanto que a gente postou esses dias no perfil da academia, da Atos, a primeira propaganda, o primeiro comercial de jiu-jitsu aqui no Brasil, que foi dos Gracies, né? Onde nada mais nada menos é um homem fortão disputando uma mulher que ela tava com um homem fraquinho, né? Magrinho e tudo mais, né? Na praia, Eles estão né? sentados na praia, o homem magrinho e a mulher, e simplesmente chega o fortão, tira a mulher do magrinho e o magrinho fica lá desolado. Esse tipo de propaganda é uma propaganda errada, a gente analisando hoje, né? Mas assim, na época, né? Tipo, o comportamento era totalmente diferente. Era uma sociedade mais patriarcal também, né? Mais machista.
machista. Então, assim, o comportamento humano, que eu sempre falo, no marketing, o marketing é comportamento humano, né? Então, eu vou criar uma estratégia de marketing para que faça com que você, com seu perfil, visualize, leia aquilo e se identifique. Então, isso é o marketing, né? Na época fazia sentido, hoje não faz mais sentido a gente fazer esse tipo de marketing, né? Então, assim, uma dica que eu dou para professores, para donos de academia, quando forem fazer o marketing, é vocês primeiro terem muito claro quem são o público de vocês, quem que vocês querem atrair como público. Isso eu sempre faço no briefing com os meus clientes também. Qual que é o perfil ideal, qual que é o público ideal que vocês gostam muito de trabalhar e que vocês queriam multiplicar, que, tipo, tivessem vários e vários desses. Na nossa academia hoje é a família, né? Sim. Tipo, nossa, isso não é nem vaidade, não é nem de dinheiro, é porque realmente o nosso coração se enche em ver, tipo, famílias treinando jiu-jitsu, sabe? A gente fica muito feliz. E nós somos família, né? Nós temos a nossa família, nós somos uma família muito bem consolidada, né? Tanto sozinhos como nós, comunidade, casados. Então, o nosso coração se enche. Então, já que nosso público é família, é criança, é homem, mulher, então a gente tem que focar o marketing mais para esse público, né? Então, criar conteúdos que se inclinem, que conversem diretamente com esse público. No marketing tem uma frase muito conhecida que fala: se você fala com todo mundo, você acaba falando com ninguém. Então, qual que é o seu foco de público hoje? Então, é você pegar o seu foco de público e criar estratégias, vídeos, palavras, né? A gente fala que tem as copies, que comuniquem diretamente com esse público. Quando ele vê aquele vídeo, ele vai se identificar diretamente. Falando em família, como é conciliar o treino, o trabalho, o relacionamento entre o casal? E quem finaliza quem? Ah, quem finaliza quem? Quem será? Eu sou finalizado. Sempre. Não. Acho que rola. Tanto Se você... Tanto em casa quanto na academia. eu acho que rola assim. Se você me finalizar hoje no treino, você vai lavar a louça. Ah, pior que não é assim, né, amor? Depende. Se a louça estiver grande, eu dou uma apertada nela e falo, dessa vez é você. Sempre sou eu, amor. Mas na academia, é claro que eu sempre apanho, né? Isso é fato, né, amor? Depende, esse dia você me raspou. Então calma que a gente vai chegar lá. É claro que eu não vou pular essa parte. Gente, esses dias eu quase soltei fogos porque eu raspei. Eu passei você ou eu raspei? Não, passar jamais. Né? Passar é difícil. Então, imagina o dia que eu passar. Passar, eu falo, ó, vai sonhando. Eu cheguei na bastante. academia, ela tava reluzente. Gente, eu falei, é isso aí. Mas esse dia vai acontecer. Vai sim. Tá chegando, e lá tá na academia chegando, tem ela tá câmera, brava. vai estar filmado também. Isso Já- não foi uma ameaça. Já viu aquele Reels lá que o outro acorda lá, o faixa roxa? O cara sonhando que ele tava espancando faixa preta. Não, É bem isso. Muito treino com os meus professores e com a minha mestre. Aí, Isso vai vai dar acontecer. certo. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Mas assim, essa questão de companheirismo, eu e o Lucas, a gente fez um curso de casais recente e assim, eu nunca tinha parado pra perceber, e nós somos muito companheiros mesmo, né, amor? A gente treina muito juntos, tanto jiu-jitsu quanto musculação. A gente trabalha juntos, que eu trabalho com eles na academia também. Então, a gente tem uma relação muito saudável, né, nessa questão de companheirismo, de negócios, de treino também. Quando o Lucas me chama para treinar, eu tô sempre disponível. Eu chamo ele para treinar, ele tá sempre disponível. Então, eu vejo que é um crescimento assim que a gente tem muito mútuo e juntos. Faz muito bem. E lembrando que uma das grandes viradas de chave na nossa academia e do nosso crescimento foi a Camila. Não só o marketing, mas a organização. Ela começou a organizar as planilhas, a questão financeira, os alunos. E graças a Deus deu muito certo, porque ela, com todo o conhecimento que ela tem, ela foi aplicando e foi tipo, ó, vocês estão fazendo errado isso aqui, ó, isso aqui é desse jeito. Ó, vocês estão vacilando demais nisso aqui. Ou então, ó, vocês têm que fazer tal coisa. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? De certa forma, no começo eu me incomodava um pouco, mas era o trabalho. O trabalho que tem que ser feito, entendeu? Então, se você não fizer o básico ali, bem feito, igual no jiu-jitsu, né? Se você não trabalhar bem o básico, não vai funcionar. Então, a gente tava procrastinando várias coisas, que ela chegou, sistematizou tudo ali, falou, ó, vocês precisam fazer isso, isso, isso para começar a dar certo. E até honrar a vida dela aqui, que ela foi uma das grandes, dos grandes motivos, das grandes viradas de chave que fez a gente evoluir e crescer do jeito que a gente cresceu nos últimos 2 anos. Dá um beijinho, dá um beijinho.
Aí, aqui que é um homem ser uma mulher. Você verdade. solteiro, casa, cara. Se você é casado, depois que você casa, sua vida vai... Ó. Até então só caía a remela do nariz e da orelha aqui. Inclusive, né, a gente até vai trazer o Ian e a Thalissa também pra falar um pouquinho, né, da Toca também, mas falar do movimento deles de casal. Também é um casal que está quase casando, estão Sim. noivos. Vocês são noivos. Na Toca tá todo mundo casado. Graças a Deus. Graças a Deus, é tudo movimento. família, tá tudo casado. E falando sobre a questão do crescimento de academia, galera, quem quiser aí uma boa dica, foca nas crianças, tá? Que as crianças, elas trazem os pais. E outra coisa que eu acho muito importante é você ter subprodutos, né, na sua academia. Tipo, você já tem aula de jiu-jitsu. Se você tiver um espaço ali no tatame, dar aula de Muay Thai, vender um açaí, vender um Gatorade, vender uma camiseta, vender, tipo, ter subprodutos para que as pessoas que estão ali esperando, no tempo ali vago, elas estejam consumindo, entende? Sim. E quanto mais produtos e variedades você vai criando, mais você vai potencializando seu negócio. Porque, querendo ou não, esses pingadinhos aí no final do mês viram um grande montante e acaba ajudando muito. E a outra questão é, tipo, você não utilizar do seu caixa para você, tipo, ganhei bem esse mês, metade para você, metade para mim. Não. Tipo, você tirar sempre um prolabore ali, mensal, tirar sempre um prolabore baixo e, tipo, ir tentar se sustentando durante um tempo para academia. O Prolabore seria o valor fixo todo mês. É, um valor fixo todo mês para você ir retirando, para que você não esteja pegando do caixa da academia ali e juntando um montante. E daí esse montante você vai multiplicando através do quê? Através de produtos. Então daí você vai deixando aquele montante e vai aplicando em produtos, vai aplicando em coisas diferentes, igual, esse mês preciso comprar uma geladeira para colocar Gatorade, esse mês preciso comprar camiseta, esse mês preciso comprar faixa, entende? E não mexer naquele dinheiro ali para que você consiga erguer a academia e caso surja alguma emergência, né, você também consiga fazer a diferença ali. É igual as hash da Toca. Quando chega, você chega lá no outro dia, já foi tudo. E qual que foi o momento mais marcante no jiu-jitsu, vocês dois juntos? Que vocês... Eu acho que eu me lembro, assim, eu acho que foi quando eu lutei lá o europeu, né? Que eu acho que eu fiquei em terceiro lugar no jiu-jitsu, no europeu sem kimono, que foi, eu acho que um dos melhores resultados que eu tive no sem kimono. E logo em seguida eu lutei o Roma, todo arrebentado já, mano. Todo arrebentado, lutei o absoluto, fiquei em terceiro, acho que no absoluto. E fiquei em segundo no kimono e segundo no sem kimono também. Eu acho que foi um dia mais marcante, porque ter ela do lado ali foi muito massa. E ela nunca tinha ido pro exterior, assim, e poder ter levado ela foi um momento, assim, que me deixou bem emocionado, assim, foi muito da hora. Foi maravilhoso. Foram 15 dias, a gente fez tipo um mochilão. Eu com uma marinha de 10 quilos pra passar um frio do caramba. 15 dias, mas deu tudo certo. Mas esse foi um dia inesquecível. Aí falando, me veio um dia muito especial agora, que foi um dia que eu estava ele, né, no tatame, mas além de mim e dele estavam meu pai, meu cunhado e meu sobrinho no tatame. Então, esse dia foi um dia muito especial, né? Que o jiu-jitsu me proporcionou, o Lucas me proporcionou, porque se eu não tivesse conectado com ele, aprendido com ele, não teria tido esse momento. Então, ter visto meu pai dentro de um tatame, né? E falar, meu Deus, e o homem era bravo. O som é bom, hein, mano? Cara... Você tá treinando, né? Ele não treinou, mas se fosse... Mano, um dos caras que eu vi treinar assim, sem brincadeira, Muita mano. facilidade, Muita assim, pra absorver e pra executar super um bom. movimento muito incrível mesmo, sabe? Um talento. Um talento. Mano, um exatamente. talento. E de verdade, né? Porque meu sogro não, cara. Eu fui rolar com ele. O bichão já veio cortando o joelho, assim, uma pressão, puxando meu kimono. Até regalei o olho assim, eu falei, que é isso? Eu acho que foi assim, Talento aquele escondido. instinto de pai, sabe? Assim, você acha que porque você é lutador, você vai me intimidar? Vem cá que eu vou te mostrar. É um talento escondido ali. E, pô, cara, uma coisa que eu queria falar também é sobre o Ian, né? Tipo, a irmandade que o Ian sempre mostrou comigo, sabe? Tipo, o Ian sempre foi um irmãozão. A gente treina desde a faixa branca, eu acho que junto. E a gente passou por todos os momentos mais difíceis, cara. A gente passou... Tipo, pra gente estar aqui hoje, tipo, rindo e a academia com sucesso e tal. Hoje a gente atingiu uma marca, até tava falando pro Mateusão, de 180 alunos. Até, acho que começo do ano a gente tinha 80 e pouco só. Então, a gente conseguiu crescer muito.
mas o nosso crescimento é devido... A gente não tem nada de especial, a gente não tem nada diferente, a única coisa que a gente tem de diferente é a presença de Deus, que eu falo sempre. E ter o Ian do meu lado como irmão, sabe? A mãe dele, na época da pandemia, a gente não tinha para onde ir, a gente não tinha mais onde abrir academia. A gente foi, pegou, arregaçou as mangas, a gente foi, quebrou toda a casa dele lá embaixo, a mãe dele abriu as portas. A gente foi os orelha seca, os Devilóide Construction, a gente foi os orelha seca dos pedreiros, a gente ficou durante 4 meses quebrando parede, batendo cimento, levando entulho para dentro de caçamba, sabe? E, pô, a mãe dele, a Andréia, sabe? Tipo, abriu as portas pra gente, o pai dele também, o Herman. E, tipo, se não fosse eles, a gente hoje não teria como condições de estar mais na academia. Que a gente tinha acabado de sair de um galpão ali na Fernando Correia, a gente tinha gastado uma grana para reformar, a gente chegou no lugar ali, lugar todo caindo aos pedaços. E foi uma época que a gente não tinha dinheiro, não tinha nada para investir, fizemos dívidas. E daí, de repente, veio a pandemia, quando a gente acabou de deixar o galpão lindo, assim, a gente não tinha mais nada, mano. E daí o cara chegou e pediu pra gente sair, ainda pediu uma grana pra gente pagar ele, sendo que a gente já tinha investido no barracão. E daí a gente ficou sem ter pra onde ir. Daí eu lembro que eu tava assim com o Ian, assim, conversando com ele na varanda da casa dele, assim. Daí eu olhei lá pra dentro, assim, a gente falou, mano, vamos quebrar esses muros tudo aí, vamos fazer academia aí embaixo, velho. Ele falou, demorou. E daí a gente começou, a gente ficou 4 meses nessa, e daí a gente contratou um pedreiro, um serralheiro, e ele era orelha seca. E foi muito bom, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim, foi ter usado, tipo, toda a minha força ali, e o meu empenho pra sujar as minhas mãos ali, construir cada pedacinho, que hoje em dia eu tenho um amor e um carinho por aquele lugar que eu acho que eu não teria se eu não tivesse arregaçado as mangas e feito tudo, sabe? E o Ianzeira sempre foi um irmãozão, sempre esteve do meu lado e nos momentos ruins, nos momentos difíceis, apesar da gente não concordar em tudo que a gente pensa, sabe? Mas eu acho que esse fato é o melhor de todos, a gente não concordar em tudo, sabe? Porque ele vem, briga comigo, eu brigo com ele, mas sempre na paz, a gente sempre mantendo um respeito um por outro. É a vofó. A fofó. A véia. Vofó. A véia coroca. Seu estaque. Meu, é seu estaque. Seu estaque. Cachorro idiota. Petrúquio também. Mas, sabe, tipo, se não fosse o meu irmãozão... O coração do Ianzeira Se não fosse meu irmãozão aí, a gente também não estaria com o sucesso que a gente tá hoje, sabe? E agradecer a ele aí, se ele estiver ouvindo aí. Você é meu irmão, amo você, irmão. E a gente vai estar junto aí até depois do fim. Oh. E eu quero saber dos próximos projetos, da Toca, da Celestia, como que tá aí, como que tá esse projeto pro próximo ano, né? Que já estamos acabando o ano, né? Já estamos, gente, em outubro. Já Último final de ano. Sim. Da Celestia, eu tenho a intenção de nichar a minha agência cada vez mais. Eu não gosto de trabalhar com muitos clientes, eu sempre falei isso pro Lucas, eu gosto de menos clientes, porque eu consigo entregar com mais excelência, com mais qualidade, né? Então, quanto menos, melhor, porque a entrega acaba sendo melhor também da minha parte. Então, a intenção nunca foi ter uma agência lotada, com vários clientes, muita demanda, né? Muito pelo contrário, poucos para poder atender com excelência e com qualidade. Então, a intenção é nichar a agência e ir mais para frente. Legal. A Toca, tipo, o tatame lá não é tão grande, né? Então a gente já tá em projeto de expansão, a gente já começou a reforma. A gente, graças a Deus, vai fazer um tatame, eu acho que de 150 metros, mais o tatame que a gente já tem. E daí a gente vai ter espaço lá com sauna, crioterapia, vai ser bem legal. Massa. A gente vai partir para um novo nível e a gente tem o nosso projeto aí, né, Matheusão? De ir lá pra gringa, abrir uma toca lá. Eu, o Matheus, o Ian, o Júlio. E a gente expandir aí pro mundo. Cada um tem uma filial aí em um canto e vivendo bem do jiu-jitsu. E esse é o nosso projeto. E a gente ainda tem o projeto de esse ano lá pra Atos, né, irmão? Uhum. Treinar lá e lutar o Mundial sem kimono. E se Deus quiser não, Ele quer, a gente vai trazer uma medalha esse ano aí. Que a gente vai se dedicar bastante pra isso. Isso aí. Vamos treinar bastante e pegar o pé desses gringos aí. Footlock Squad, né? Footlock Squad. Certo. Oi? Eu ia perguntar do Lucas em algum
se tinha alguma meta específica como atleta, né? Ele já falou que ia lutar o Mundial agora. É Mundial? Tem o Europeu agora, mas eles vão no Mundial, né? Tem o Europeu sem kimono, se cantar a passagem, a gente vai. Mas a nossa ideia, o nosso foco principal é o Mundial sem kimono. E se der certo também, a gente tá com um projeto de tentar ir lá pro Abu Dhabi lutar o Mundial lá. Da hora. De kimono. Tomara que dê certo, é um projeto, tá próximo aí, mas caso apareça oportunidade, a gente tá pronto. Mas estamos treinando bastante, né, pra esse Mundial sem kimono. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos chegar lá e vamos trazer essa medalha que a gente tanto tá treinando aí, né? Agora a gente foi pro Sul-Americano, não deu bom, mas é aprendizado, né? Igual a gente sempre tá aprendendo, né? É igual você tava falando, Sapego, que teve a parte lá da toca que vocês começaram, arrumaram tudo, aí saíram. E você vê que é sempre quando você tem um fracasso assim, se você não desistir, logo mais à frente ali tem uma vitória, um pote de ouro, entendeu? Verdade. Igual fala no livro lá de Napoleão Hill, que o cara parou 5 metros do diamante do ouro ali. E às vezes, tipo, a gente fica pensando, pô, será que é isso mesmo? Será que a gente tá no caminho certo? Mas o negócio é não desistir, continuar persistindo, fazendo as coisas, entregando tudo na mão de Deus. Tanto que essa é uma característica que eu sempre falo pra todo mundo, que eu admiro muito em vocês, né? Atletas, que é a resiliência, né? Tipo, pô, vai lá, treina o ano todo focado nisso, aí basta uma luta, ou 2 pontos, ou 4 pontos pra perder e, tipo, acabar o sonho, né? Mas aí vem a resiliência de vocês em não desistir, continuar lutando por aquilo. Então, isso é muito legal, que dentro da academia nossa, que tem vocês como atletas profissionais, isso inspira muito nós como alunos também, né? Eu, principalmente, fico vendo, pô, a resiliência dos caras, treina muito, chega lá, perde, mas ainda assim continua. Chega, volta como se nada tivesse acontecido, segunda-feira tô no mais treino. Horas, treinando mais. Volta na febre do rato. Volta na febre do rato, se matando. Então, pra nós é um privilégio, né? Pra quem acompanha vocês, treina ali com vocês na mesma academia, porque é uma inspiração pra gente, né? Que não é atleta profissional, a gente só treina por hobby, por gosto, mas, pô, é uma admiração mesmo. Não, e uma coisa eu admiro mesmo, porque assim, ó, você chega lá de manhã, normalmente os meninos dão aula de manhã, eles lutam com os alunos. Aí você chega na hora do almoço, eles estão se matando lá, entre eles. Aí você chega à noite, o Lucas tá lá se matando com os alunos. Eu falo, gente, esses meninos não aguentam, vamos, assim, não vamos, eles vão. É chega sábado, eles vão treinar. Chega domingo, tem treino. Aí, galera, todo sábado tem o Open Match lá na Toca, às vezes 4 horas da tarde. E quem quiser ir lá fazer um treino, quiser conhecer, todos convidados. Fica tranquilo, galera, não é hostilidade, não. Não, a galera, ela é... No nível. Se você querer acelerar, a gente acelera. Depende de você. Depende de você. Mas uma coisa que eu ia falar também, galera, tipo, hoje eu tenho 38 anos. E já ouvi vários comentários, assim, tipo, que eu daria, tipo, faria eu desistir facilmente, sabe? Tipo, muita gente fala assim pelas costas, sabe? Pelo fato de eu ter essa idade e ainda lutar de adulto. Mas quando eu peguei a faixa preta, eu tinha 33 anos. E eu tinha acabado de ter uma lesão muito forte assim no meu joelho. E logo em seguida veio 2 cirurgias do ombro, que já, só pelo fato da idade, muitos já teriam parado. Mas as lesões teriam parado de novo. Mas eu vejo assim a minha história, ainda não acabou, entendeu? Tipo, só acaba quando você coloca um ponto final. E eu vejo assim que essa minha resiliência, essa minha vontade de crescer não é só por mim, sabe? É para mostrar que com Deus tudo é possível. É para mostrar que, tipo, que Deus, ele te capacita a chegar em lugares que você jamais sonhou, jamais imaginou. Então, tipo, eu poderia muito bem, por comodismo, só ficar dando aula. Tem ótimos atletas aí para me representar, o Mateusão, o Ian, o Julião. Só que eu ainda acredito, sabe? E o fato de eu ainda acreditar e eu ter fé já é o combustível suficiente. Não preciso que ninguém acredite em mim. Não preciso que ninguém fique, tal coisa, fale bem de mim ou fale mal. Porque às vezes você, tipo, ouve umas coisas assim que te magoam e às vezes dá vontade de desistir. Mas isso é só um combustível a mais pra mim querer cada vez mais, sabe? Crescer e representar. E tô aí com 38 anos caindo na porrada com a gurizada, sem reclamar, sem falar, tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor ali. Ele operado.
lutando com um braço só, né? Porque o outro ali, ó. A esposa que lute em casa, né? Mas chora. Sabedoria, né? Chora em casa? Nada. Chega em casa, coloca um gelão lá de boa, já era. E é isso, galera. Não desista dos seus sonhos. Eu tenho certeza que eu ainda vou vir um podcast, eu vou vir aqui, vou trazer uma medalhona, uma bolachona, colocar amei. aqui no meio e falar pra vocês que dá certo. Com certeza, eu creio, Sapeca. Isso é um cara que motiva muito a gente ali na academia, que às vezes, né, o Lucas tá treinando, o ombro dele dá uma saída, ele vai lá, coloca no lugar, continua e não fica dando desculpa, sabe? Fala, tô machucado, ou fica usando isso como empecilho pra você ficar dando desculpa, sabe? Você tá lá competindo, sempre tá treinando muito duro. E 38 anos, às vezes o pessoal fala, pô, por que o Lucas não luta de Master, né? Mas eu acredito que você, mano, como adulto, você vai chegar, vai continuar você continuar essa persistência aí, você vai chegar, vai conseguir concluir suas metas, porque você é dedicado, mano. Você tá sempre ali treinando, ajudando quem tá próximo de você. E na presença de Deus, eu tenho certeza que você vai chegar. E eu vou estar lá junto com você. Amém, tamo junto. Vamos quebrar o pé E se eu lutar de Master... Não, quebrar não. Se eu lutar de Master, eu ia quebrar tudo esse coroa aí, pô. Daí não é da graça. Pelo bem dos coroa, larga a mão. Pelo bem dos coroa, a gente vai mantendo aí. E vamos encaminhando já pro final. E eu queria que vocês deixassem um conselho, né? Pra quem quer começar a treinar, pros casais que têm vontade de fazer artes marciais, mas ainda não achou uma brecha ou não achou um lugar que se identificasse. E como empreendedores também, né? Ambos das suas áreas, mas deixassem um conselho, um convite com vocês. Sim, mulheres, façam jiu-jitsu, façam algum esporte de luta. Eu sei que o esporte de luta ele pode soar como um esporte agressivo, violento, mas a filosofia do esporte de luta ele é totalmente contrário à violência. Se diz muito de respeito e disciplina. E se diz de violência somente se necessário utilizar. Então, nós somos o sexo frágil, vocês estão vendo aí notícias todos os dias de feminicídio, então não percam tempo. Por mais que vocês tenham um preconceito, se permitam viver uma experiência diferente, aí para vocês falarem, eu treinei e eu gostei, eu não gostei. E homens, façam um esporte de luta. Vocês precisam desenvolver a masculinidade de vocês, vocês precisam defender e proteger a família de vocês, proteger a mulher de vocês. E uma dica de ouro, a mulherada, a sua mulher, a sua namorada vai ficar muito mais apaixonada por você quando você começar a fazer esporte de luta, porque elas vão se sentir mais seguras ao lado de vocês. É isso. É isso também, eu faço das palavras da Camila, né? Porque o jiu-jitsu, ele traz uma confiança muito forte, né? Você tem um senso de presença muito maior, você tá mais presente. E o fato de você praticar o jiu-jitsu faz com que você esteja ali naquele momento, né? Porque hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, com a quantidade de coisas que a gente vive ou muito ansioso com o futuro, ou muito depressivo por causa do passado. E o jiu-jitsu traz esse estado de presença, né? Esse fato de você estar ali, naquele momento ali, vivendo o agora. Então, eu só consegui sentir isso na minha vida com o jiu-jitsu ou em momentos de alto risco, assim, de alta adrenalina. Então, pratiquem o jiu-jitsu, defendam suas mulheres, coloquem seus filhos no jiu-jitsu, principalmente agora que tem essa questão de celular, a galera tá muito viciada em jogos, em celular, então seu filho tem que ter um momento ali de contato com outras pessoas, tem que ter um contato para treinar e comece seu próprio negócio, galera. Comece seu negócio, invista em você. Eu acho que a melhor coisa que você faz na vida é você investir no maior ativo que você tem, que é você mesmo. Porque assim que você gerar valor em você, todo mundo vai enxergar você de uma maneira diferente também. Então, acho que essa é a melhor dica que eu tenho para dar. Boa! E eu gostaria de chamar todos vocês aí, galera, para conhecer a nossa academia, conhecer nosso espaço, que é a Toca do Leão, Atos Jiu-Jitsu Cuiabá. A gente fica ali na rua Padre Jerônimo Botelho, 392, no bairro Dom Aquino. Quem tiver um interesse pode entrar em contato nas nossas redes sociais também, Atos Jiu-Jitsu Cuiabá, ou na Toca do Leão. E também falar que a gente está lançando nossa escola de ensino, eu, Mateusão e Ian. A gente está com essa iniciativa aí de lançar nossa escola de ensino, que é o Toca BJJ School, que a gente tem o nosso Instagram também. E logo mais vou estar lançando um curso de chave de calcanhar, logo mais. O Mateusão também vai estar com os cursos dele, Ian, então a gente vai estar
lançando uma plataforma de ensino que vai revolucionar o jiu-jitsu aqui no estado. Que galera. Gente, que resenha boa. Sim, Gostaria de demais. agradecer vocês Obrigada. tirar um tempinho pra estar aqui com a gente hoje no Resenha Os. Um podcast que é pra falar muito além de tatame, muito além de jiu-jitsu. Falar um pouquinho da vida, por trás dos bastidores do tatame. Eu adorei receber vocês. Matheus, quer deixar um agradecimento pros meninos aí também? Com certeza, quero agradecer o Lucas, Tofinho, Sasso. Rasta. Arrasta, a Tofinha, é o Tofinha, Tofinha. Galera, a gente tem bastante apelido carinhoso lá na academia. É igual a gente fala, quem não tem um apelido não é amado. E agradecer vocês por ter vindo aí no Resenha Os, conversar um pouquinho com a gente, contar um pouco da história de vocês e só gratidão aí pela Que a pela história de amizade. vocês motivem outras pessoas, né? Às vezes a gente dá nada, assim, né? A gente conta, mas tem outra pessoa assistindo que fala, nossa, tô no caminho Sim. e não vou desistir. O jiu-jiteiro, o negócio é não desistir, é isso. Tem que persistir. A e gente que até o final. agradece a oportunidade de estar aqui, né? Dentro do tatame é muito além, porque a gente só vê um kimono e uma faixa amarrada, né? E a gente sem maquiagem, sem acessórios, sem nada, mas quando a gente vai pra fora do tatame, tem esse papo, é legal que é muito além, né? É Do que um muito suor, além. do que um kimono, do que uma faixa amarrada. Então, sucesso pra vocês nesse novo Obrigada. podcast, é muito legal. Parabéns Tem pela tudo a iniciativa, ver, tem tudo muito a ver com legal. vocês, porque essa resenha vocês fazem mesmo dentro do tatame, né? E fora do tatame, não só numa sala de 4 paredes. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. Empresários, Obrigado. patrocinem Resenha Os e patrocinem nós atletas, que vocês vão ver que a empresa de vocês vai crescer. É isso aí. verdade, isso aí, boa. Valeu, galera. Gostaria de agradecer e sigam nossos perfis, a nossa rede social, acompanha. Logo mais tem mais. Os! Os.